testa, eu tenho que olhar para o rosto de alguém para me concentrar. E é muito bom, tá? É muito bom vocês ligarem a câmera, vocês interagirem com o pessoal da sala. Eu vou fazer essa ponte, tá? Levo a pergunta daqui para vocês, e assim a gente vai se comunicando, tudo vai sair perfeito, tá bom? E aí, se deixar, eu vou ficar falando aqui uma aula inteira, sem iniciar no conteúdo, que eu não tenho freio. A gente vai iniciar, vamos voltar no nosso conteúdo que a gente viu semana retrasada. Porque semana passada a gente acabou não falando de nada, né? Porque foi o carnaval. E vamos voltar agora com o conteúdo. Então, ó, antes de eu começar, prazer em ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar sentada na sala de aula de novo. É, assim, é emocionante, apesar de só ficar sentada. Não tem mais aquele hábito que eu adoro, que vocês ainda não conheceram, mas vão conhecer, que é o hábito de escrever no quadro. Eu tenho uma mania horrível de escrever no quadro, então vocês, por enquanto, vão se livrar disso, tá? Mas eu encho o quadro, que eu acho lindo minha letra no quadro. Mas depois vocês vão saber disso. Então, sejam bem-vindos todos, né, na nossa nova fase, desse nosso contato, né, que eu estou conhecendo vocês agora. A gente só se conhecia aqui, né, na tela. Não é a mesma coisa, porque muitos não abrem a câmera. Então, assim, é muito bom ter o contato com vocês, tá? Espero que vocês gostem da minha aula. Vou falar novamente, que eu já falei isso também quando a gente se conheceu no online. Saibam que eu sou, assim, bem aberta à questão de crítica. Como assim crítica? Pô, professora, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu gosto muito de escutar isso, tá? Por que eu gosto? Eu escutar isso me faz refletir sobre o modo que eu estou explicando, sobre a forma, e eu preciso escutar, né? Porque senão eu caio na mesmice, que acontece muito com os professores. Você achar que já está ótimo e ir. Às vezes está uma porcaria, mas, sabe, você acha que está. Então, eu gosto que fale. Professora, eu não estou entendendo o que você fala, não consigo compreender a matéria, sabe? Eu peço para me falar, para eu poder ficar sempre atenta a falar o mais fácil, na linguagem mais fácil para vocês, tá bom? Bem, o nosso assunto iniciou com o antigo regime, vocês lembram? Né? Que a gente entra naquela discussão, foi assunto também do sétimo, vocês viram isso, a maior parte do sétimo, e vão continuar vendo isso na maior parte do oitavo. Na verdade, na história, vocês sempre vão escutar sobre o antigo regime, tá? Ela está enraizada, não tem como, e para tudo que a gente for discutir, nós vamos ter que mencionar esse período da história, onde o rei tinha um controle absoluto, né? Onde o rei detinha o comando. Era ele que implantava as leis, era ele que fiscalizava as leis, era ele que organizava a sociedade, comandava a sociedade. Toda vez que eu falar... Fala, meu amor. Fala, Isaac. Desculpa te interromper, não, mas como às vezes não me lembro de algumas aulas, esse período do Antigo Regime, ele se passa na Europa toda ou um certo país? Ele passa na Europa, tá? Mas ele acontece principalmente com bastante força e inicia na França. Tá bom? Tanto obrigado. E sem contar que a França, né, quando acontece a derrubada e a modificação do Antigo Regime, a França não aceita. Ela quer permanecer com essa organização, né, do absolutismo, da sociedade dividida e do mercantilismo. E aí acontece a Revolução Francesa, que é mais para frente, nós iremos ver. O Isaac perguntou se o Antigo Regime ocorreu em toda a Europa ou especificamente em um lugar da Europa. Ele aconteceu em toda a Europa, iniciando e tendo bastante força na França, tá? A França foi extremamente voltada para o Antigo Regime. Toda vez que eu falar Antigo Regime, tem que vir na cabeça de vocês, já para fazer essa relação de lembrar, tá? Porque eu, na idade de vocês, eu tinha muita dificuldade. Eu gosto de falar mesmo que eu tinha, porque a gente vê, o professor acha que, nossa, só tirava 10. Não. Eu tinha muita dificuldade em associar a palavra com fato, entendeu? Eu não conseguia, eu demorava muito. Então, eu falava assim, Antigo Regime, eu ficava boiando. Mas o que é Antigo Regime? Sabe? Para se entender. A professora cansava de explicar e não me via na cabeça uma coisa para lembrar. Então, eu sempre falo, falou essa palavra, você já associa ao rei absolutista, ao rei que tem plenos poderes.
Essa característica, né, é um marco primordial do antigo regime. Então, escutei o antigo regime, quais são as características importantes? Monarquia absolutista, mercantilismo e sociedade estamental. Mercantilismo, economia comandada pelo Estado. O que quer dizer isso, professora? Não sei, não entendo nada de economia. O que quer dizer economia comandada pelo Estado? Tudo que a região precisava, tudo, por exemplo, a França tinha lá suas necessidades, né? Ela estava precisando mais do carregamento de açúcar, é um exemplo, tá? Precisando mais de um carregamento de açúcar, precisando mais de aço, precisando mais de aço, não, porque a gente estava na Revolução Industrial de ferro. Precisando mais de ferro e tal. Só que o Estado achava que a necessidade não era essa. Achava que a necessidade era um outro artigo. E aí o que acontecia? O que era levado em conta? A necessidade da sociedade ou do Estado? Do Estado. O mercantilismo funcionava dessa forma, tá? Era o comércio acontecendo conforme a necessidade, o desejo do Estado, não da sociedade. Tá bom? E sociedade estamental é sociedade dividida. O que quer dizer isso? Nós tínhamos lá no topo da pirâmide, no comando, o rei, junto com o clero, igreja e Estado caminhavam juntinhos, tá? O governo, aliás, o rei, ele acentuava o poder da Igreja Católica e a Igreja Católica acentuava, reforçava o poder do rei. E assim eles caminhavam juntos. Logo abaixo do clero e do rei vinha a nobreza, que eram as pessoas poderosas, ricas desde sempre, por isso que eram títulos de nobreza. E na base dessa pirâmide, sustentando isso tudo, nós tínhamos o terceiro estado, que era a burguesia e o povo em geral. Burguesia. Professora, até que aquela música do Seu Jorge, né? Burguesia, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha não é povo, né? Essa música já me dá a entender que burguesinha ou burguês tem condições financeiras. Por que estava no terceiro estado no antigo regime? Então, a burguesia realmente tinha poder econômico, eram donos de comércio, então fazia circular o dinheiro no Estado, só que os burgueses não eram nobres. Os burgueses não tinham uma história de nobreza, não tinham uma história de riqueza na família. Portanto, não tinham títulos de nobre. Portanto, não podiam ficar no segundo estado, que era da nobreza. Eles ficaram jogados, tá, no terceiro estado, junto com o povo. Eis aí o problema que aconteceu na sociedade. Porque a burguesia daquela época, a burguesia não aceitava estar no terceiro estado, junto com o povo. Mas a sociedade do antigo regime tinha essa divisão. Clero e rei, nobreza e a burguesia e o povo em geral. Quem é esse povo em geral? Camponeses, trabalhadores da cidade, tá? Artesãos, tá tudo incluído aí no terceiro estado. Então, o antigo regime ficou funcionando assim, ó, durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Acabou a Idade Média, a gente se enganjou, né, no absolutismo monárquico, no antigo regime. Até que, né, surge aí uma classe de filósofos, de estudiosos, que começam a ficar descontentes com essa realidade do rei deter o comando. Os filósofos, por conta aí de estudarem muito, por conta de ter acesso a várias informações, não estão muito satisfeitos com essa história de o rei deter o poder absoluto. E que tudo você ri. Oi? Ah, que tá assim tão coisa que eu quero saber também, que eu quero rir. Eu sou curiosa, fofoqueira. Então, fala, quem tá falando? Professora, uma pergunta, eu acho. Ah, Em que classificava os militares?
E tinha escravos nessa época? Eu não me lembro. Então, tinha militares na época. Normalmente, esses militares, essas pessoas que faziam parte aí, né, do exército, vamos dizer assim, muitos deles tinham título de nobreza, tá? Então, normalmente estavam ali inseridos ou na nobreza ou intermediando aí, tá, o segundo e o terceiro estado. Mas normalmente era aí no segundo estado, tá bom? Eram incluídos aí. Então, esses estudiosos, esses filósofos desse período não estavam muito satisfeitos, olha, Wes, não estavam nem um pouco satisfeitos com essa história do rei deter o poder absoluto. Eles queriam mudar essa realidade, né? Os estudiosos, os filósofos, queriam implantar um novo conhecimento na sociedade. Mas por que, professora? Por que eles queriam implantar esse novo conhecimento? Porque a sociedade do Antigo Regime seguia as regras da Igreja Católica, gente. Não era com base na razão, não era com base na ciência. Era tudo com base na explicação religiosa. Isso quer dizer o quê? Eu até já dei esse exemplo para vocês, né? Vamos supor que era um dia de temporal, um dia de chuva. E aí veio um raio, caiu sobre uma árvore. Essa árvore tombou, não aguentou a força desse raio, caiu sobre uma casa. A família que estava ali naquela casa veio a falecer. Qual era a explicação da época para isso? Que aquela família era uma família de pecadores. Com certeza, eles fizeram algo, né, que Deus não gostou, e eles, por sua vez, não pagaram, né, o perdão na igreja, porque tinha essas taxas, e aí foram punidos. Não se confessaram. Então, tinha... Hoje, não sei se alguém aqui já se confessou. Hoje, quando nós vamos se confessar, isso é coisa da minha época, né? Não, da minha época não, né? Que é católico. Hoje, quando a gente vai se confessar, falar nossos pecados para o padre, que é uma... hoje a gente encara, hoje é do conhecimento de todos, que o confessar é só tentar aliviar a sua consciência, tá? Aquele homem, o padre, ele não vai te dar o perdão. O perdão quem vai te dar é você mesma, na verdade, né? O perdão somos nós que nos damos. E essa liberação do pecado, esse é o meu conceito, tá, gente? Aonde? Ah, é! Gente, você nunca foi? É tipo um biombozinho, né? Um lugarzinho fechado. Então, como é que eu confessar? Gente, é muito bom falar sobre isso, né? Porque essa é uma coisa tão normal, mas que hoje acaba saiu meio que desuso, né? Ainda mais por conta de muitas religiões e as pessoas, graças a Deus, serem livres, né? Para seguir o que acreditam. Mas o confessar é assim: você vai, né, no confessionário, que é um lugarzinho fechadinho, onde fica só, né, aparece... Não, algumas igrejas têm assim, tá? E outras você vai na sala mesmo com o padre normalmente. Mas tem lugares que tem um lugarzinho reservado e ele te escuta ali, você nem vê a pessoa, né? E o que é confessar? Você fala ali o que você fez de errado, no seu consentimento. Então, respondi mal à minha mãe, fiz um ato horroroso, peguei um dinheirinho que estava lá jogado no armário, coisa do tipo. O que você achar que fez de errado? Hoje sabemos que é uma forma de você aliviar o que você fez de errado. Você se livrar daquele pensamento que está te agoniando, né? E alguém te escutar. É como eu, psicólogo, tá? Só que é um psicólogo religioso, porque na verdade é isso mesmo. Só que antigamente, o que se fazia? Você confessava... Aliás, deixa eu voltar a falar que eu não terminei. Você hoje confessa e o padre fala o seguinte: então tá bom, para você se sentir melhor, né? Você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Tá? Vamos dizer isso. Aí você vai lá, tá, né? Pronto. Só para você se sentir melhor. Na época do Antigo Regime, então tá bom, meu filho. Você reza um Pai Nosso, Ave Maria e dá o valor de tanto para a igreja. Tá? Era comum se fazer isso. Além do dízimo e das oferendas que faziam na Igreja Católica. Então, todos... Fala, Isaac.
Mil desculpas, tia, eu odeio que a pessoa interrompa, mas eu também Nada, estou pode interrompendo. falar, eu não ligo não. Pode falar. Professora, por a igreja ser bastante influente nessa época, eu não me lembro se era a igreja caçava político ou pessoas, não é? Mas nessa época existia a Inquisição. Existia, né? Essa prática da Inquisição foi muito na Idade Média, tá? De Sim. Ah, tá. perseguir. O Isaac está perguntando se nessa época existia a Inquisição. A Inquisição, ela ocorreu na Idade Média. Então, assim, no Antigo Regime, a gente pega um vestígio, mas nada, tá? Que era perseguir os hereges, né? Quem eram os hereges? Aqueles que não seguiam a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela fez sua fortuna, né? Ela fez seu poder através disso, através desse conceito passado em sociedade. Então, a sociedade do Antigo Regime ainda acreditava nisso, na questão do pagamento do pecado, né? Na questão do domínio de Deus. Aquele Deus, o Deus daquela época, era um Deus cruel. Era um Deus que te punia se você não fizesse alguma coisa, se você fizesse alguma coisa errada. Então, quando a árvore caiu na casa, matou aquelas pessoas, qual era a explicação? Aquela família fez um ato errado. Aquela família lá foi punida por Deus. E era exatamente isso que os filósofos, que os estudiosos queriam arrancar da sociedade. Essa explicação com base na religião. Isso aí, tudo de errado que acontecia, botava-se a culpa na pessoa. Ela agiu errado com Deus. Ela fez alguma prática errada. Que é uma grande mentira, né? Exemplo da árvore. A árvore caiu sobre a casa porque foi atingida por um raio, e um raio atingiu a árvore devido ao descampado, né? A ser a força que atraiu esse raio. Hoje tem toda uma explicação científica para isso. Não foi Deus que mandou o raio naquela árvore. Não foi isso. Ó, vai naquela árvore ali, que aquela família... Pois é. Então, era isso que os estudiosos queriam terminar, queriam dar fim a essa explicação religiosa. Professora, por quê? Da onde veio essa dominação da Igreja Católica na religião? Por que eles dominavam o conhecimento? Né? Por quê? Nesse período, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. A maior parte das pessoas que dominavam a leitura e a escrita eram pessoas do clero. Eram pessoas da igreja. Tá? A igreja tinha um domínio. Não é como hoje, a gente ir para a escola, você está na sala de aula e aprender. Não. Só quem tinha acesso ao conhecimento eram os nobres, eram pessoas ricas. E, a princípio, só quem tinha acesso não eram nem os nobres. Né? Eram os membros da Igreja Católica. E alguns. Isso depois que foi atingindo os nobres. Então, assim, todo conhecimento era voltado, era assegurado pela igreja. Tá? Então, aquelas pessoas que tiveram aí acesso ao estudo, que começaram aí de fato, a se especializar, a ter acesso no conhecimento, passaram a desejar, a mudar essa realidade do Antigo Regime. Começaram a querer o quê? A implantar a razão e a ciência. Então, nós tivemos o início do movimento iluminista. Né? O que vem a ser o movimento iluminista? Tá? Foi um movimento intelectual, filosófico, que tinha como intuito levar o conhecimento, a razão, a ciência, aliás, o conhecimento com base na razão e na ciência, para a sociedade. Eles queriam levar a luz para a sociedade. Eles queriam mudar o pensamento das pessoas, da sociedade em geral. Fala, Isaac. Duas perguntas. Uma afirmação e uma pergunta, na verdade. Nessa época que a igreja comandava tudo, não é o clero, às vezes eles nem sabiam o que estava escrito, não é? Porque a Bíblia ela estava em latim, não é? E às vezes alguns nem sabiam. Isso. E a segunda é uma pergunta que foi nessa época que a ciência e as pessoas tiveram assim, começaram a ter uma evolução, entre aspas. Foi nessa época. Isso. Na Idade Média, o que Isaac está perguntando se nessa época ainda se tinha a leitura do latim, né? Em muitos lugares, sim. A leitura do latim, aliás, a leitura da Bíblia em latim aconteceu muito durante todo o decorrer da Idade Média
Inclusive, as missas eram, os padres liam latim e muitas das vezes dispostas para os fiéis, tá? Para os membros da igreja. Por quê? Para dificultar o conhecimento das pessoas. Porque, na verdade, a igreja não queria mostrar para as pessoas o que, de fato, a Bíblia pregava. A Bíblia pregava o que ela prega hoje. A liberdade do amor a Deus. Não, eles não queriam que as pessoas soubessem, de fato, qual era a mensagem bíblica, tá? Mas por que não queriam, professor? É isso que eu não entendo. Porque naquela época tudo era em volta do poder. A igreja queria ter poder. A igreja queria ter dinheiro. Ela não queria que tivesse outras religiões. Tem muito, claro, né? Ela está falando aqui que tem muitas igrejas com dinheiro por conta disso. Veio dinheiro muito por conta disso, né? O alicerce, o poder se deu muito por conta disso, de tudo que se acumulou daquela época. Agora, lembrando, tá? O que eu estou falando, nada tem a ver com a Igreja Católica de hoje. Mas, isso. Mas, infelizmente, né, essa prática de dominação dos fiéis ainda existe hoje, né? Tentar deixar os fiéis o mais, assim, ó, né? Cegos e retos possíveis, sem olhar para o lado, tá? Fala, amor. Professora, uma pergunta. A gente sabe, então, não é que a Bíblia, ela libertava o poder, não, o poder de acreditar em Deus para todos, até os pobres, os ricos e seja lá quem fosse, até os pecadores. Como a Igreja Católica, o rei, conseguiam aceitar, entre aspas, isso, já que isso era algo voltado contra ele. Não é uma fonte de renda, era algo, então, voltado contra. Como eles aceitaram a Bíblia? Então, Isaac, olha só, a Bíblia é um documento histórico, é um fato histórico, tá ali, né? Ela foi utilizada para levar os fiéis, tá? O Isaac perguntou como é que os membros da igreja, como é que o rei aceitaram a Bíblia, tá? Eles utilizaram a Bíblia do modo deles, é como hoje. Cada religião faz a interpretação da Bíblia, né, conforme as suas crenças. E qual foi a interpretação do rei? Ele interpretou... É a mesma. A Bíblia, a pergunta aqui foi, se a Bíblia da Igreja Católica é a mesma da Igreja Evangélica. É a mesma, tá? Fala a mesma coisa. A interpretação é que é diferente. E tem a mudança do nome, né? De Jeová para Javé. Eu não lembro mais, gente, eu fiz 300 anos de catecismo, mas eu já não lembro, faz muito tempo, então assim, não lembro. Tem só pequenos detalhes da mudança de nome, tá? Só que nada que modifique o que está escrito, as passagens da Bíblia. Só que a interpretação é livre. As religiões, cada qual interpreta a seu modo, tá? Isso não é errado, é uma leitura diferenciada. E aí o rei fez a leitura que ele quis, né? Ele pegou a leitura da Bíblia para o favorecer. Então, onde que ele conseguiu essa força? Que já lá na Idade Média, já na história religiosa, a gente já viu todos os poderosos, todos os reis, utilizando a palavra de Deus. Por exemplo, o rei absolutista, ele falava o quê? Que ele foi, né, que ele tinha sido o enviado direto de Deus. Tá? Os reis falavam isso, que Deus os escolheu para comandar. Era utilizado o nome de Deus para isso. E a Igreja Católica fortalecia essa ideia. Por que ela fortalecia essa ideia? Porque ela ganhava com isso. Tá? Ela obtinha mais força com isso, mais poder com isso, mais dinheiro com isso. Tá bom? E os iluministas criticavam exatamente isso. Os iluministas queriam dar fim ao absolutismo, ao fanatismo religioso, às superstições, tá? Eles queriam dar fim a isso. Eles queriam mostrar para a sociedade que o mundo podia e deveria ser diferente. E tinha como. Professor, por que os iluministas queriam isso? Porque eles eram pessoas instruídas. E o povo não. O povo era pessoas dominadas.
comandadas pela igreja e pelo rei, que usavam o nome de Deus, que usavam a religião para dominar aqueles que não tinham conhecimento nenhum. Ainda hoje a gente vê isso, né, gente? Tem gente que pega tudo que tem em casa e ele tá para a igreja. Vocês imaginam naquela época, gente? Né? Tem gente que pega o dinheiro que ia fazer compra e entrega tudo na igreja, acreditando na sua salvação. Que a salvação está naquela doação. Vocês imaginam isso há anos atrás? Fala, Isaac. Professora, eu quero fazer 2 perguntas. Já vai. Desculpa. Ai, meu Deus, estão batendo no portão. Mais uma pergunta. Isso aí veio antes da Idade Média, não é? Esse regime? Não, antigo regime depois. Ah, é depois? Porque senão depois. não teria dado muito certo, não é? Isso. Com a derrubada do feudalismo, aí veio aí a força do monarca absolutista, e esse período do absolutismo monárquico recebe o nome de antigo regime, tá? Aconteceu depois. Obrigado. Nada, meu amor. Então, os iluministas, o iluminismo foi um movimento que teve como intuito derrubar o absolutismo. Então, peraí, professora, eles eram contra a monarquia? Eles eram contra o rei? Não. Eles não eram contra o rei, tá? Eles eram contra todo esse poder concentrado nas mãos de uma só pessoa. Eles diziam o seguinte, que podia-se ter o rei, só que deveria ter pessoas comandando junto com esse rei. Como assim, professor? Eu não entendi. Eles falavam o seguinte, que deveria existir o governante, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ué, caramba, não é o que acontece hoje? Pois é. Acontece hoje por quê? Graças ao iluminismo. Não entendi. Não, fala de novo, eu não escutei. Nós tínhamos, né? Nós tínhamos o imperador, nós tivemos. Então, por quê? Porque houve a proclamação da República, foi implantado no Brasil o regime republicano, depois de muito tempo, porque, na verdade, quando a gente gritou a independência do Brasil, já éramos para a gente poder já era para ter implantado um regime novo. A gente deu continuidade à monarquia, só que colocamos aqui o nome de império, tá? Então, nós tivemos primeiro reinado, segundo reinado, tá? Todos eles, em período regencial, todos eles, tirando o período regencial, todos eles comandados por um monarca. Por exemplo, a Inglaterra, ela adotou, né, um outro regime político, a monarquia constitucional. Só que a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa, era monarquia absolutista. Um rei governando tudo e a todos. Só que devido às ideias iluministas, a Inglaterra logo tratou de derrubar a monarquia absolutista. Só que eles implantaram a monarquia parlamentar, ou monarquia constitucional, que quer dizer o quê? Se tem um rei, mas ele não governa, tá? Ele representa aí a monarquia. Quem governa é o primeiro-ministro, tá? Quem governa é o primeiro-ministro. Então, olha só, a Inglaterra, ela tem um rei, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, que é escolhido através do voto, tá? Nós vamos ver mais à frente. Professora, eu acho que você já deve ter percebido que eu amo falar sobre monarquia. Para mim, eu tô nem aí para Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, mas eu ligo muito para monarquia. E, professora, uma pergunta. Na verdade, eu até esqueci que ia perguntar de tanta felicidade. Que eu ia perguntar? Ah, tá. Caso a rainha barra rei queira tirar, não é, por exemplo, o Senado, não é, queira, por exemplo, tomar o poder da Inglaterra, tomar o poder da Inglaterra, o parlamento, obrigado, aí ela pode fazer isso, não é, porque ela... Hoje não mais. Não mais? Tirar okay. Não, porque hoje é eleito através de forma democrática, né? O primeiro-ministro, ele conquista o poder através do voto popular. Sim. Entendi, é como se fosse o presidente aqui, a não ser que ele faça alguma coisa errada, assim como no caso do presidente. Sim, golpe militar não é Bolsonaro. Mas tá, continuando. E falando em golpe militar, Bolsonaro, caso Elizabeth morra e seu filho, eu esqueci qual filho, ou seu neto... esqueci também o nome dele, ele que é o sucessor do trono.
sim, assuma o trono, pode ser que a Inglaterra se volte e tente fazer o que aconteceu no nosso queridíssimo Brasil, um golpe de Estado, não é um golpe militar? Então, Isaac, assim, eu tenho até, te peço desculpa por isso, eu tenho até que me aprofundar bastante ainda sobre esse assunto da atualidade, né? Mas, o que acontece? Hoje, todas as nações já têm a sua Constituição para fazer essa proteção da democracia. Então, fazer essa derrubada não é tão simples quanto a gente imagina, tá? Tem alguém falando que eu não estou conseguindo escutar. Já se tem a proteção... Estava fazendo na dele. Fala, Miguel, mais alto eu não escutei, não. O Chile estava refazendo a dele. O Chile estava então. refazendo a Constituição dele. Isso aí. Então, tem toda uma preocupação, já tem toda uma Constituição voltada a essa proteção democrática. Isaac está perguntando se hoje, por exemplo, a Inglaterra, né, quiser derrubar a Rainha Elizabeth, se tem como. Então, todas as nações já têm uma Constituição para proteger, tá, essa democracia. Então, não é tão simples assim derrubar um governo e implantar uma ditadura ou implantar algo do tipo, como já foi uma época atrás, tá? Nós temos agora um conjunto de leis que tem a preocupação de proteger o regime democrático, tá bom? Aí vamos lá, gente. Então, o iluminismo... Fala, professora, desculpa, mas... Não, pode falar. Outro assunto, na verdade, dois assuntos. É por isso que Churchill tem tanto assim, tem um grande conhecimento na historicidade, não é? Porque ele foi um primeiro-ministro, e como a senhora acabou de dizer, eu não sei se na época de Churchill ele governava como primeiro-ministro hoje em dia, mas é por isso que ele tem tanto poder, entre aspas, por mais que já esteja morto, não só por ter participado da Segunda Guerra Mundial, por ter também sido o primeiro-ministro da Inglaterra. Não, e sem contar na história de assegurar a tal da democracia, né? E também sem contar na história de fazer as mudanças políticas na realidade de cada um, né? E, na verdade, sempre aqueles que se foram acabam vingando mais, porque entra como fato histórico. Né? Ainda tem isso também. Fala, Miguel. Espera que o Miguel quer falar alguma coisa. Aí, né? Ah, tá. Fala, Isaac. Obrigado. E uma coisa, Hitler também é um pouco esquisito de falar isso, mas cada um não é. Fala qualquer coisa. Falou que não gostava Hitler... da Segunda Guerra Mundial? Mas só que também, como eu vi um negócio sobre Churchill sendo uma pessoa muito importante na historicidade, Hitler também é. E Hitler, ele é importante por conta da Segunda Guerra Mundial, não é? Porque o resto, eu acho que o cargo de pintura dele não é algo tão importante assim para a historicidade. Isaac está perguntando a questão do Hitler, né? Da importância dele na história, levando em conta aí a Segunda Guerra Mundial. Então, o Hitler, claro que esse assunto para vocês é ano que vem, tá? O Hitler, ele entra na história de uma forma muito forte, né? E muito específica. O Hitler, ele implanta na Alemanha e tenta implantar no mundo inteiro o nazismo, né? A ditadura autoritária. O autoritarismo é a melhor palavra, não se encaixa nem que ditadura, né? O autoritarismo, o controle geral das nações na mão de uma só pessoa, tá? Então, eu posso até lembrar, professor, aí da monarquia, né? Utilizando até o Hitler. É uma coisa que vai até além, né? Porque o Hitler, ele quer expandir o território, ele quer expandir a sua dominação. Ele vai além da Alemanha. Então, ele se encaixa, ele entra aí na história, não só como antes e durante aí da Segunda Guerra Mundial. Fala, Miguel. Professora, você sabia? Eu sei que muitos agora vão falar que é mentira, mas você sabia que antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler fazia parte do Partido Democrático? Aham. Agora, Miguel está falando que antes da Segunda Guerra Mundial, num período, o Hitler fazia parte do Partido Democrático. Sabia? Mas, cuidado que o Partido Democrático, a gente também, ele tem aí várias vertentes, né? Sim. A gente fala de democrático, a gente já pensa em democracia, a gente já pensa em participação popular, e nem sempre essa defesa, né? Mesmo porque, como eu falei, tem várias posições. Então, vamos voltar aqui, vamos largar o nazifascismo, que é do 9º ano, e vamos voltar aqui para o iluminismo, gente. Então, o que acontece, tá? O iluminismo, quer falar, Pedro? Não? Então, o que acontece, meus amores? Não. Então tá. Então, o iluminismo, os filósofos, os estudiosos, querem levar para a sociedade a luz dos novos conhecimentos
tirar a sociedade do período de trevas. Porque a Idade Média foi intitulada dessa forma, tá? Como período de trevas. Por que trevas? Por conta do controle da igreja sobre a sociedade. Fala, amor. Tem ninguém dormindo não, né? Fala, Lucas. Professora, ano que vem a gente vai aprender sobre Joseph Stalin. Vamos aprender. Vamos falar sobre Stalin também. Estudei Tá? Segunda Guerra Mundial também, cara. Vamos guardar essa vontade de aprender sobre nazismo, stalinismo, tudo para o ano que vem. Segunda Guerra Mundial. Vamos Não tem como aguentar mudar o conteúdo, não? Não tem como mudar o conteúdo, não. Vamos guardar aí. E nem podemos mudar o conteúdo. Que, ó, falei para vocês na aula online e vou repetir, tá? Os conteúdos do 8º ano entram aí em massa nas provas para as escolas aí do ensino médio, tá? Então, vamos focar porque o negócio é pros fortes. Fala, Miguel. Depois da Revolução Francesa, né, que você até falou na outra aula, retrasada, você falou que o Napoleão, ele mostrava, né, o povo que ele era iluminismo. Mas quando ele assumiu o poder, ele, como você falou que ele virou absolutismo, né? Começou a virar absolutista. Aí começou as guerras napoleônicas, né? Portugal, não sei o quê. E Miguel tá perguntando sobre Napoleão, né? Napoleão, ele foi um rei, né? Ele foi um representante aí parlamentar, militar da época, aonde ele tinha um discurso que dava a entender, isso pós-Revolução Francesa, né? Que dava a entender que ele ia ser democrático, vamos dizer assim, né? Que ele ia implantar algo muito diferente do absolutismo. E não foi o que aconteceu. Napoleão, quando tomou o poder da França, ele se tornou, né, um monarca absolutista, né, com atitudes de monarca absolutista. Essa é a verdade. Fala, Carol. Carol? Ai, tia, desculpa, parou o caminhão bem aqui na frente, fez muito barulho. Então, eu ia te perguntar, na hora que ela estava acabando, mas já está acabando. E vocês não estão fazendo mais a chamada em aula, não? Estamos fazendo assim, eu que não fiz. Mas eu acho não, que... Porque nenhuma professora fez ainda, eu só queria saber se meu nome... Pois é, eu que não fiz, mas eu vou voltar, depois eu vou voltar aqui, aí eu vou aproveitar e vou fazer, tá? Pode deixar. Porque eu ainda tenho mais um tempo com vocês depois do intervalo. Professor. Aí, normalmente, eu jogo lá para frente e faço, tá? Carol Araújo, o quê? Carol Araújo, você é nova, aluna nova? Não é porque minha mãe fez minha rematrícula depois e não tinha 8, entendeu? Aí, quando ela fez minha rematrícula, o diário já estava pronto, por isso que eu tô perguntando. Não. Acho que ele já estava pronto, quando fez a matrícula dela, já estava pronto o diário, ou a chamada. Mas pode deixar que eu vou fazer, no meu outro tempo, eu venho e faço de todo mundo. Fala, Isaac. Professora, eu não sou, por mais que eu ame monarquia, eu não me lembro muito da guerra do Paraguai que se chama, não é? É alguma coisa. Nós vamos ver mais pra frente também. Sim, eu não me, desculpa, Miguel, mas eu comecei a falar primeiro. Eu não me lembro Calma muito aí, sobre gente, essa guerra. estão brigando aqui para falar. Eu não me lembro muito sobre essa guerra, não é? Ainda não me aprofundei muito. Mas só que, como o Brasil, não é? Por mais que a gente saiba que o Brasil naquela época... O Brasil naquela época também assim, era um grande país, não é? Era. Mas só que... quando a gente... Sim. Quando a gente viu essa guerra, a gente viu que o Brasil só pôde conseguir, não é? Derrubar aquela pessoa lá que eu esqueci o nome, que estava lutando contra o Brasil e a Argentina, e outro país que eu não lembro qual. Isso. Mas o Uruguai, o Brasil, a gente percebeu que o Brasil era horrível, não é? Parece que todo longo, tanto na monarquia quanto quando se proclamou a república, ele sempre foi um país que a sua militância, mas eu digo os militares, não é? Não militância de cor, mas sempre foi uma coisa horrível, não é? A gente sempre foi muito pobre, entre aspas, parece. Pobre na questão da discussão política. Isaac está falando sobre a Segunda Guerra do Paraguai. A Segunda Guerra, viajei. A Guerra do Paraguai. Só que, Isaac, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Que o Brasil era monarquista, tá? No caso, tinha um imperador.
O assunto do segundo reinado é mais para frente, tá bom? Ó, acabou nosso tempo, voou, né? A gente vai fazer o seguinte, quando eu voltar da próxima vez, a gente vai continuar no iluminismo, hein? Nós estamos historiando, viajando longe, para Professor, poder fechar esse assunto. professora, Fala, Miguel. voltando mais ou menos nessa parte do iluminismo, absolutismo, como é que se gerou a Guerra Napoleônica? Calma, a Guerra Napoleônica também, os confrontos napoleônicos são mais para frente também. Tá? A gente vai chegar lá, tá bom? Vou ter que ir, meus amores. Mas quando eu voltar, a gente continua nosso assunto. Professora, Oi.